Olá, investidor, seja muito bem-vindo. Eu sou Matheus Salles, economista, analista técnico e trader, e essa é a nossa análise de fechamento, diretamente para o blog omegatrades.com. Acesse o nosso Instagram, omegaeducation_, e me siga também nas redes sociais, meu Instagram pessoal, mateusc.salles. E sem mais delongas, vamos falar aí sobre o que movimentou os mercados no dia de hoje. E claro, tem sempre aquela máxima que todo trader conhece: não existe análise técnica que seja capaz de sobreviver ao Brasil. E hoje não foi diferente. Apesar de termos ali uma análise bastante neutra em questão do dólar, mas uma análise mais baixista para o índice. Hoje o mercado reagiu com bastante estresse. Tivemos ali um aumento na curva de juros, tanto curto, médio quanto longo aqui no Brasil, mas em consequência, em contrapartida, também tivemos uma queda das bonds. Mas falando sobre a curva de juros, o que houve foi que o partido do presidente Jair Bolsonaro, juntamente com a sua chapa, cogitou a ideia de pedir um maior prazo para as eleições, o que já foi prontamente vedado pelo senhor Alexandre de Moraes, para que as eleições acontecessem numa data posterior, principalmente devido à questão da não veiculação de propaganda eleitoral no rádio. E denúncias gravíssimas ocorreram, provavelmente todos já devem estar sabendo, que possivelmente era sabido sim dessa não veiculação de informações, mas foi ali ocultado. Bom, e seguindo em frente, vamos falar sobre o mercado e o que ele tem demonstrado. Como eu falei, nós estávamos em um possível trade corretivo de médias ali e não foi diferente no dia de hoje. O mercado buscou justamente a média de 48 períodos ali no diário e lá se utilizou como suporte. Lembrando que nós podemos ter como alvo ainda a média de 200, porque nós olharmos com uma maior atenção, podemos ver que o fechamento foi quase na mínima do dia, com um volume acima da média. Já nos 60 minutos do dia de hoje, o que nos deixa bem claro que basicamente durante quase todo o dia nós tivemos ali uma pequena acumulação aqui nessa região, em que o mercado ficou ali tentando se movimentar, tentando ganhar uma direcionalidade, o que não houve, apesar dessa grande barra inicial do dia sendo vendedora. Bom, já na penúltima e na última barra do dia, respectivamente a barra 6 e barra 7, nós já tivemos ali uma maior direcionalidade. Podemos dizer que basicamente foi um movimento de bandeira de baixa em tempos menores. Bom, o que esperar ainda é uma correção, principalmente até essa região de fundo anterior aqui, que foi bastante expressivo na questão da nossa linha de tendência de alta, uma possível correção até a região do 111, que foi esse fundo mais relevante aqui, pode ser aguardado para ver se o Ibovespa retoma a tendência de alta. Bom, e vamos falar agora do mini índice futuro. Assim como o Ibovespa, o mini índice trabalhou nessa região de acumulação, mas aqui o mini ele se utilizou justamente do suporte na região de 50% de Fibonacci e por ali tentou perder essa região, o que não foi possível. Na sequência entrou ali tentando buscar uma alta, possivelmente uma correção até as médias, e não obter força suficiente para tal. O mini índice ele continuou lutando ali naquela região e foi uma região de bastante briga, visto que apesar de ter perdido essa região aqui na barra 7, logo na barra 9 ele retornou, mas possivelmente é uma trap do mercado, porque se nós vermos aqui com o volume para tira-teima, o volume foi muito abaixo da média, considerando uma barra relativamente grande para os padrões do dia de hoje.
Bom, no diário nós vemos claramente aqui que o índice se segurou na região da média de 48 períodos ali, que serviu como um forte suporte para ele. Nos 5 minutos, como tem sido de praxe nos últimos dias, nós tivemos justamente aqui uma primeira barra de bastante movimentação, uma movimentação bastante expressiva, e o mercado tentou trabalhar ali dentro do range dessa barra, vindo a perdê-lo ali, possivelmente na barra 6, se eu não me engano, dando início ali à tendência de baixa. Foi justamente com essa barra aqui. Venda na mínima, stop na máxima, e ali nós conseguimos buscar, para quem fez esse trade, mais de 1.400 pontos. Na sequência, o mercado começou a trabalhar ali lateralmente, deixando um possível triângulo de baixa, que na verdade foi aqui desfeito nessa região no próximo horário do almoço. Apesar do movimento continuar em muito momento, sem muita volatilidade, o rompimento de médias buscando justamente a região de liquidez da primeira barra do dia foi ali bastante insuficiente, apesar de nesta barra bem aqui das 1h30 da tarde nos 5 minutos nós vemos bem claramente que o mercado rejeitou essa região e deu início a uma nova tendência de alta, aqui rompendo a média de 5, porém esse canal de baixa, a região de suporte dele serviu para botar o índice novamente para cima ali, apesar dessa região aqui que nós temos logo um suporte que na verdade se tornou uma resistência para o índice buscou essa região e voltou a cair novamente, buscando o nosso suporte nesse canal de baixa, isso nos 5 minutos. Agora falando, é claro, do dólar futuro, no caso o mini dólar futuro. Bom, nos 60 minutos, apesar da nossa análise ser de um padrão de deriva, que nada menos que seria a formação de um canal após um movimento de alta, esse canal tem uma leve amplitude altiva ali, mas é um padrão de venda, tá? É um padrão de baixa. O movimento do dia foi de rompimento desse nosso padrão, mas assim como o índice, essas 3 últimas barras do 60 minutos foram muito chamativas porque foi um volume muito pequeno e foi um volume decrescente, apesar de serem barras de alta, deixando a entender que também é uma possível trap compradora no dólar. Bom, o dólar possivelmente, caso ele continue nessa tendência de alta, rompendo esse nosso padrão de deriva, ele tende a buscar a região do 445, tá? Bom, apesar disso, ele não está tão esticado das médias assim, então possivelmente poderemos ter o dólar voltando para esse nosso range majoritário. Ele vem trabalhando ali desde agosto de 2022. No diário, quando falamos do dólar, apesar de haver esse rompimento, como eu havia falado no dia de ontem, essa barra aqui foi uma barra não tão expressiva. O volume também no diário continua caindo e apesar de ser uma bela barra de alta, ela encontrou justamente a média de 200 períodos bem aqui acima. Ou seja, o mercado de dólar ainda continua ali numa possível acumulação, então possivelmente o drive para o dia de amanhã, 27/10, seja talvez baixista, apesar do mercado, é claro, não ser a prova de políticos. Bom, como trade no dia de hoje, foi um dia relativamente que favoreceu quem gosta de operar ali com mais paciência, com mais calma. Não houve tanto movimento direcional assim, apesar de ser um dia de alta. Quem comprou bem, comprou ali na região da 4ª barra do dia e segurou o trade até o finalzinho, bem na região que chegou aqui a pagar, vamos ver quanto. Bom, chegou a pagar aqui mais de 80 pontos para quem segurou até o final do dia. Bom, nós podemos ver aqui
na região das primeiras horas do dia. Basicamente, o nosso padrão de deriva, tanto o nosso suporte quanto a resistência desse canal, serviram bem para guiar os trades no diário, vendendo a extremidade superior e comprando na extremidade inferior. Então, nós podemos buscar aqui bons trades nessa região. Na sequência, o mercado seguiu acumulando até fazer esse rompimento. Foi um falso rompimento que nós podemos ver aqui. Então ele fez uma pequena acumulação, retornou corrigindo até o nível de suporte de 23,6 de Fibonacci, e foi a nossa última pernada do dia, pagando ali mais de 20 pontos, com uma tendência mais forte. Para quem segurou mais, conseguiu buscar ali 37 pontinhos no dia de hoje, guiando pelas médias. Bom, também é importante citar a questão da China, que vem atemorizando os mercados de capitais. O que houve é que justamente o ditador, podemos dizer assim, porque a China é comunista, Xi Jinping, ele, apesar do Congresso do Partido Comunista ser bastante esperado, principalmente por diversas gestoras que aportam seu capital na China, principalmente na questão de infraestrutura, de tecnologia e infraestrutura de construção, foi bem abaixo. O partido, principalmente na pessoa do Xi Jinping, ele não demonstrou apoio a essas áreas, e principalmente o Xi Jinping busca ali um plano para a China até 2049 e vai fazer o que for necessário para buscá-la. Com isso, vários fundos estão zerando suas posições no mercado com medo de uma possível queda, de uma maior precificação de risco. Atualmente, acredito eu, o Brasil é o país que mais tem valido a pena investimentos. A bolsa ainda está barata e também, claro, hoje, quarta-feira, foi dia de Copom. E como já era esperado, já em vídeos anteriores eu disse que a precificação dos juros do Copom para a nossa taxa Selic, a nossa taxa base de juros da economia, seria ali de manter justamente a taxa atual, ou no mais subir ali cerca de 50 basis points. Bom, o Copom optou ali por deixar a nossa taxa base em 13,75 mesmo, o que mostra uma possível parada na subida de juros, porém a inflação ainda não está arrefecendo. Hoje também tivemos a divulgação do IPCA e tivemos uma leve alta de 0,16 basis points, justamente parando ali com os nossos 2 meses consecutivos de deflação. Bom, eu agradeço por me acompanhar até aqui. Até a próxima e, claro, bons trades.